Sejam bem-vindos a mais um Insta Live e a chamada de hoje, a minha convidada super especial é a Simone Bergamini. E pra quem não lembra, eu e a Simone já nos encontramos lá em Bragança quando ela foi visitar a cidade. Tá aqui aparecendo o card do vídeo dela, vendo a cidade. A Simone passou por várias cidades de Portugal, mostrando um pouquinho sobre cada uma. A gente vai conversar com ela na live, mas vamos falar sobre empreender em Portugal. Como é que funciona? Existe MEI em Portugal? Você que está querendo ir para Portugal e quer começar um negócio em Portugal, por onde começar? E como é que faz para ir com o visto D2, que é o visto de empreendedor? Nós vamos falar disso hoje com a nossa convidada Simone Bergamini no Insta Live, que vai começar agora. Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal. E hoje é o dia da Simone. Oi, Simone! Olá, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Você é um querido, você sabe que você mora no meu coração. E realmente estou muito, muito feliz de estar aqui para poder tentar trazer um pouco mais de informação a respeito desse assunto, que é, na verdade, um assunto que todo mundo morre de medo e que eu, graças a Deus, tenho uma facilidade mesmo com isso. E aí, agora é só compartilhar realmente com quem precisa da informação. Simone, eu tava com muita saudade de você, daquele nosso passeio que a gente fez por Bragança. Quem não viu, tem lá no canal da Simone, no YouTube, não é? Antes da gente começar a falar sobre como empreender em Portugal, todo esse processo burocrático para quem quer abrir uma empresa lá ou levar uma empresa do Brasil para lá, né, Simone? Que também é uma alternativa. Me conta um pouquinho daquele projeto que você fez, que passou por toda Portugal. Como é que foi aquilo? É assim, a grande maioria das pessoas tem o hábito mesmo de escolher sempre aquele trio de cidades, né? Que é Porto, Lisboa e Braga, por falta de conhecimento, porque não conhecem as outras cidades, as outras capitais dos distritos. E aí me deu uma louca, né? Eu já estava com esse projeto já guardado e tal, e aí me deu uma louca no final do ano. Eu falei, não, eu vou visitar as capitais de todos os 18 distritos daqui de Portugal continental, sem contar as ilhas, né? Apesar de que o pessoal tá me provocando para ir para as ilhas também. Eu também quero, me leva. E aí, o que aconteceu? Eu comecei realmente pelo norte, e em algumas cidades eu tive a participação especial de pessoas especiais que foram, né, que eu fui encontrando nessas cidades. E em Bragança foi você que fez comigo, né? E realmente, assim, se não fosse pela ajuda dessas pessoas, para mim seria muito mais difícil. Então, assim, eu concluí, né? Entretanto, a gente tem colocado esses vídeos no ar, no canal a cada semana e tal. Agora eu dei uma pausa, porque as pessoas estão todas ouriçadas, realmente querendo saber de tudo que está acontecendo. Mas vai estar lá disponível dentro de uma pasta todas as capitais de 18 distritos aqui de Portugal continental, que é para que vocês tenham uma ideia melhor, assim, mais clara de outras possibilidades, para não ficar tão preso realmente somente nessas 3 capitais, para poder realmente conhecer as outras. Simone, isso tudo o pessoal encontra dentro do seu perfil, não é? Isso. Aqui no Instagram, geralmente eu costumo colocar rapidamente ali alguma coisa que tenha acontecido, mas o meu forte mesmo, onde eu tenho mais informações, é no YouTube mesmo. No YouTube. E a gente procura como Simone Bergamini, é isso? Na verdade, lá tá como Morar em Portugal com Si Bergamin. Então, mas se colocar Si Bergamin, já me acha. Tá? Si de Simone, né? Bergamin. É isso. Sim, legal. E, gente, olha, para quem está assistindo a nossa live, uma grande novidade também é que essa live está sendo gravada, não é? Então, quem perdeu qualquer assunto aqui consegue assistir isso depois, tanto em 24 horas, que ela fica salva aqui no Story, quanto também no YouTube, sim. Então, esse material também vai estar lá para o pessoal consultar, não perder nada. Legal, maravilhoso, ótimo. Olha, então vamos falar aqui de uma coisa que é empreender em Portugal, não é? Que o pessoal tem muito medo, já tem gente mandando perguntas aqui, inclusive podem enviar mais. Perguntas, né? Já vai chegar as perguntas,
Mas se estão perguntando aqui já se tem como abrir MEI em Portugal. Então, assim, antes da gente falar do passo a passo que faz para abrir, ou quem já tem empresa no Brasil que quer aplicar com outros tipos de visto, vamos explicar um pouquinho como que funciona o cenário para empreendedores em Portugal. Existe um tipo de MEI aí em Portugal? Como é que funciona? Tá. Antes de falar sobre o MEI, deixa só eu fazer uma breve apresentação de quem sou eu, para que as pessoas entendam quem que é essa doida que chega aqui e está falando de empreendedorismo, né? Claro, claro. Então, rapidamente, tá? No Brasil, eu tive 2 empresas, tá? Essas empresas, elas ainda existem. 2 empresas de segmentos totalmente diferentes. Depois, se vocês quiserem pesquisar, uma delas que eu abri em 2009 foi a Bioflorense, na área médica hospitalar. Ela existe até hoje. E em 2013, eu vendi a minha parte nessa empresa e abri a Chocolateria Brasileira do nada, sem, assim, entender nada de chocolate. Fiquei 3 anos com a empresa e também, ao final do 3º ano, eu vendi essa empresa e vim embora para Portugal. Ao longo desse período, dessas 2 empresas, que são de setores totalmente distintos, eu fui me especializando realmente na área de empreendedorismo. Passei a ministrar palestras para turmas de administração de empresas. Então, assim, eu falo por conhecimento de causa e também porque, ao longo também desse período, eu acabei prestando serviço para várias empresas, consultoria, e depois que eu vim para cá, eu me especializei nisso. Então, hoje, em Portugal, nós abrimos mais de 235 empresas dos mais diversos setores. E aí, com isso, eu tenho essa expertise de falar a respeito desse assunto. Então, indo para as perguntas, já que eu não quero me alongar aqui, é só para que vocês conheçam um pouco do meu histórico profissional e que isso fique fácil de vocês perceberem de onde vem a informação. O MEI, ele não existe aqui em Portugal, tá? O que pode ser comparado com o MEI do Brasil é a atividade autônoma, que também existe no Brasil. Né? O MEI foi uma forma que o governo brasileiro conseguiu, né, de regularizar alguns setores de forma mais fácil. Aqui não tem essa modalidade. Então, aqui o que nós temos para oferecer? Os recibos verdes, que todo mundo fala, né, que na verdade é uma atividade autônoma, é como se você fosse um autônomo. E depois nós passamos para a sociedade limitada, que pode ser com 2 ou mais sócios, ou pode ser uma sociedade individual. Parece estranho falar sociedade individual, mas é assim mesmo. Então, assim, é uma limitada também, só que aqui se chama de unipessoal. Então, você pode ser uma empresa limitada apenas com uma pessoa, apenas um sócio. O que não pode acontecer no Brasil. Né? No Brasil, quando você é uma limitada com um sócio só, você é um EIRELI. Então, tem essa diferença entre os 2 países. E lembrando que, por recibos verdes, você não pode dar entrada no pedido de visto, tá? Apenas quando a empresa é uma empresa limitada. Porque na hora que você vai pedir o visto, tem alguns documentos que você precisa entregar que, se não for nessa categoria, você não tem. Né? Porque os recibos verdes não permitem. As únicas 2 atividades que permitem fazer pedido de visto por atividade autônoma são engenheiros ou advogados. Mas aí depois tem outras classificações que precisam ser feitas. Não é simplesmente abrir atividade, tem que ter registro na ordem, tem uma série de coisas para poder conseguir pedir o visto através dessa modalidade, tá? E essas modalidades você pede... Pera, eu não entendi. Você pede o visto antes de entrar para Portugal ou é quando você já está em Portugal e renova o visto? Como é que funciona esse processo? Antes, sempre antes. Visto só se pede no país de origem. Nunca se pede aqui em Portugal, tá? Não tem nada a ver com a manifestação de interesse. Atividade autônoma para essas 2 classes, que é para engenheiros ou advogados, também se pede no Brasil. Tá? Então, visto, pensou em visto sempre no país de origem. A gente está falando mais para brasileiros, mas pode ser no mundo todo. Eu já fiz vistos no Canadá, já fiz na Irlanda, já fiz no Japão, já fiz naquele lugar lá que todo mundo quer ir, como chama? Dubai. Já fiz nos Estados Unidos. Então, assim, no país de origem, onde você está. E a pessoa que tem um pequeno negócio no Brasil já,
Isso facilita em alguma coisa, já ter o negócio montado aqui? Ou é o mesmo processo para quem vai começar do zero em Portugal? Em termos de visto, ajuda porque você já pode comprovar um histórico como empreendedor. Isso realmente sempre ajuda. E para empreender, aí levando para a parte do empreendedorismo também, porque assim, mercado ele é muito similar, né, em todos os países que você vá. Claro que muda alguma coisa na questão da cultura, de como as pessoas agem em relação ao consumo e tal, mas toda a expertise que você tenha na sua vida profissional, ela vai ajudar muito na hora de você empreender aqui também. Uhum. Então, assim, é uma oportunidade, não é? Ou assim, como é o nome do visto que vai a pessoa que está indo como empresário? É o D2, visto de empreendedor, que a gente fala, mas é o D2. É o D2. E você faz o suporte para quem quer tirar isso e está aí no Brasil, certo? Isso, exatamente. Eu faço de duas formas. Eu faço ou através da assessoria individual, onde eu cuido de todo o processo da família. Geralmente é a família, né? É um processo familiar. Uhum. Que é desde a decisão até a chegada aqui. Então, eu acompanho essa família. Em geral, são 6, 8 meses de acompanhamento, que é individual. Ou então, eu tenho um curso também disponibilizado, onde eu ensino a pessoa a fazer o pedido de visto da forma mais correta possível. Então, assim, agora, provavelmente na segunda semana de abril, eu vou iniciar uma nova turma, onde eu vou realmente criar, porque eu já fiz uma turma a respeito desse visto, foi muito legal, porque eu consegui passar toda a minha expertise nesse assunto para esses alunos, e aí eles conseguiram, de fato, dar a entrada no pedido de visto da forma mais correta possível. Então, tem dessas duas modalidades. Ou a pessoa me contrata exclusivamente para tratar do caso dela e acompanhar o caso dela, ou então ela faz o curso e consegue dar entrada sozinha da forma mais correta possível, minimizando as chances de erro e de indeferimento. Muito bacana, sim. Olha, eu tenho uma outra perguntinha e essa vai mais direcionada para o público, não é? Do Estúdio em Portugal, que segue a gente aqui e vem para Portugal para estudar. Se matricula em um curso superior, não é? Envia a sua candidatura e migra para Portugal através de um visto de estudo. E muitas dessas pessoas, não é, que vêm para visto de estudo e que não querem trabalhar em algum lugar, preferem também abrir o seu próprio negócio. Sim. É possível fazer isso? Vir para Portugal com estudo e depois abrir o negócio? Sim, é possível, é viável e é inteligente também. Porque a partir do momento que você não depende do sistema de trabalho português, ou seja, você monta o seu negócio, você vive do seu próprio negócio, você consegue ter melhores ganhos, você não fica muito limitado, você tem as suas vantagens, né? Eu falo que assim, ser empreendedor tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A desvantagem é que você trabalha muito mais do que no setor privado, né? Mas a vantagem é que você pode ajustar os seus horários, você tem essa flexibilidade, você consegue fazer o seu salário de acordo com o teu empenho, a tua dedicação no negócio. Então, tem uma série de coisas. Então, assim, quem vem como estudante pode sim... o visto de estudante é um dos mais fáceis, um dos mais facilitados mesmo em termos de exigências. Entretanto, quando chegar aqui, a gente sabe que existe uma dificuldade em trabalhar por conta dos horários, né, do estudo, mas se você decidir empreender, você consegue sim conciliar essas coisas todas aí com bastante facilidade. Bacana. Se antes da gente fazer agora um passo a passo, assim, por alto, né, para as pessoas que estão querendo se planejar para abrir um negócio em Portugal, a gente pode fazer assim, passo 1, passo 2, passo 3, um passo a passo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui que a gente já recebeu algumas perguntas e eu vou ver o que o pessoal anda falando. Vamos lá. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre quem vai com visto de estudante e quer empreender no mesmo tempo. É exatamente Foi isso que a gente acabou falou, de falar, legal. não é? A Jana mandou essa pergunta pra gente. A Jana, que é uma das nossas mentoradas no Estúdio em Portugal. Eu lembro que a gente tinha conversado isso em Bragança, né? No última vez que você estava lá. E depois disso a gente lançou também um curso de mentoria
para acompanhar o aluno para candidatura em faculdades. Então, a gente lançou uma turma também que foi sucesso. A Jana, inclusive, foi uma das nossas alunas lá na turma. Foi muito divertido. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A Jana também perguntou sobre recibo verde, né? Eu acho que muita gente aqui que está assistindo a gente confunde o MEI, não é, que não tem, não é, que é o trabalhador individual, com emissão de recibo verde. Dá uma diferença para a gente aqui, Si. Foi o que eu falei no início. O MEI não existe aqui, então esquece o MEI. O recibo verde, na verdade, é a forma popular que se fala da atividade autônoma, né? Então, é a forma popular. O recibo verde nada mais é que a fatura, é a nota fiscal que você emite dos serviços prestados. Então, imagina assim, eu sou cabeleireira, por exemplo. Eu não vou abrir uma limitada só por conta disso. Então, o que eu posso fazer? Eu vou lá, abro atividade de cabeleireira e emito os recibos verdes, né? Aí, por isso que entra esse nome, eu emito os recibos verdes dos serviços que eu presto. E aí, através de cada recibo que eu tô emitindo, a soma disso é a comprovação dos meus rendimentos. Então, é exatamente isso. Então, os recibos verdes nada mais é do que atividade autônoma. Tanto que é pessoal, é de uma pessoa só. Você não pode ter sócio nem nada. É tipo uma pessoa emitindo uma nota fiscal para um serviço que ela prestou, não é isso? Exatamente. Bacana, bacana. Tem mais uma perguntinha aqui. Eita, tem várias. Que bom. Olha lá, a próxima é uma pergunta. É muito difícil de conseguir entrar no mercado de trabalho aí em Portugal? Aí a gente vai falar. Aí, nesse caso, a gente está falando de trabalho, né? De ser funcionário. Não é difícil de entrar, tá? Pelo pouco que eu vejo, assim, não é difícil de entrar, desde que você... Depende muito da tua qualificação, da onde que você... de do teu currículo mesmo, do setor que você trabalha. Então, vai depender de vários fatores. Então, tem gente que chega e consegue entrar no mercado de trabalho com muita facilidade. Tem gente que tem muito mais dificuldade, devido a alguns pontos, até mesmo de perfil, não só profissional, mas perfil pessoal também, que isso conta muito nesse caso, né? Eu não teria dificuldades, por exemplo, de arrumar um emprego em Portugal, mas eu prefiro empreender. Então, eu fico nessa viés mesmo do empreendedorismo. Sim. Vou aproveitar aqui que o João Pedro também ele comentou aqui uma pergunta. Quais são os apoios em Portugal para um estudante fundar a sua empresa? Bem, eu vou falar um pouquinho mais dessa área, não é? Porque nós, Estúdio em Portugal, somos uma startup que está sediada dentro de uma incubação, não é? Que é de uma faculdade, do Instituto Politécnico de Bragança. E as faculdades em Portugal, para quem é estudante, eles têm o gabinete de empreendedorismo. Todas as faculdades, todas as instituições têm um gabinete dedicado ao empreendedorismo, onde eles apoiam projetos de alunos, não é? Que tem ali algum plano de negócio, ajudam a construir isso e ajudam a lançar a mesma empresa. Então, a minha empresa mesmo, que é o Estúdio em Portugal, onde a gente está fazendo essa live aqui, ela foi registrada com a ajuda, né, do Gabinete de Empreendedorismo da faculdade. Então, assim, existe, por exemplo, a gente tem uma estrutura física, que a gente até mostrou lá no vídeo que a Simone visitou Bragança, a gente consegue ter algum apoio nesse sentido, também profissionais da área para poder te ajudar, e também linhas de crédito, que às vezes abrem editais e coisas assim. Então, assim, a faculdade, ela ajuda no que é acadêmico, não é? No sentido de ter profissionais para poder te ajudar. Você que é estudante e tem um projeto e submete em concursos e coisas assim. Então, é um pouquinho diferente do processo de quem vai com uma grande empresa ou coisa assim, né? A gente aqui tem uma pergunta muito importante do Gabriel também. É possível chegar como turista, conseguir um emprego para depois sim fazer a inscrição na instituição? Gente, não faça isso. Não faça isso. Você sabe que eu sou defensora dos vistos, né? Defensora dos vistos, porque é aquilo que a gente tem falado em todas as lives da semana. Planejamento é o segredo do sucesso, não é? Você que quer chegar em Portugal, quer estudar em Portugal hoje, tem 48 instituições que aceitam a nota do Enem. Quem não fez o Enem pode fazer vestibular. A gente já explicou isso. O Enem tem validade de 3 anos. Se você não fez desse ano, vale do ano passado, ano retrasado.
Para todas as informações, no nosso perfil tem lá o link na bio para mandar mensagem para o WhatsApp e a gente tirar essas dúvidas por lá. Hoje, a nossa live, a gente vai falar sobre empreender em Portugal, mas é muito importante essa pergunta aqui, porque muita gente pensa isso e, gente, não faça isso. Você vai ficar ilegal, você não vai poder fazer nada disso, nem se matricular numa faculdade não estando já em Portugal como ilegal. Não é recomendado, não é, Si? Explica, porque eu falo isso o tempo todo e eu acho que as pessoas ainda não gravaram. É assim, toda parte, todas as pessoas que vêm de forma ilegal, a gente sabe que Portugal é uma mãe, né? Tem tantas formas realmente de se legalizar e tudo, e agora saiu uma notícia que confunde muito a cabeça das pessoas em relação a estar regular no país. Mas, assim, é claro que quando você está irregular, quando você não tem documentação, a chance de você ser enganado, ser passado para trás, em relação a trabalho, principalmente, é muito grande, porque você não tem a quem recorrer, não tem a quem reclamar, né? Então, assim, começa errado por aí. Segundo, se você for parado numa blitz, em qualquer situação, e você não tiver também a documentação, você corre o risco, sim, de ser convidado a se retirar. Então, assim, eu acho que são muitos riscos para uma coisa que não vale a pena, porque você tem tantas formas de vir legalizado, tantas formas de vir com visto, que não vale a pena. Realmente, assim, não é inteligente se arriscar, sendo que o governo português dá muitas possibilidades de você vir legalizado. Pois é. Então, gente, olha, não é preciso fazer isso, tá? Trouxe aqui mais uma pergunta, antes da gente entrar no planejamento do passo a passo para abrir uma empresa, que é um exemplo. Se meu nome jurídico estiver negativado, como Portugal se comporta frente ao empreendedorismo? Se o nome jurídico dele em Portugal ou no Brasil? É preciso saber a respeito disso. Se for no Brasil, não interfere em nada, porque os países são totalmente independentes. Agora, se for aqui, ou seja, está aqui, já tem empresa, está negativado porque ficou sem pagar um banco ou alguma instituição, aí realmente fica tão ruim quanto no Brasil. Você realmente fica impossibilitado de qualquer tipo de linha de crédito. Certo, muito bem. Pronto, agora, olha, o pessoal tá bombando aqui. Como a gente disse, todas as semanas estamos trazendo um convidado especial e eu já queria há muito tempo trazer a Simone, então a gente trouxe aqui a Simone, que é craque, para poder ajudar empreender em Portugal. Abrir empresa aqui, a Simone, como já disse aqui na live, tem algumas turmas, não é, de mentoria para quem quer abrir negócio aqui, quem quer vir com visto D2, que é visto de empreendedor. Então, a gente está conversando um pouquinho aqui. Se você chegou agora na nossa live, perdeu algum conteúdo, fica ligado que esse material vai ser gravado e você pode assistir isso depois. Mas, de qualquer forma, não deixa de visitar o perfil da Simone, que está aqui em cima, marcado. Você visita lá, entra em contato com ela, que eu tenho certeza que a Simone vai poder te ajudar a entender o seu caso e te oferecer uma solução para isso, né, Simone? É isso mesmo. Em geral é isso que acontece. As pessoas vêm, chegam, explicam um pouquinho da história e aí eu acabo direcionando para o que for melhor mesmo, que estiver mais adequado para o perfil de cada um. Muito bem. Olha, então agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o planejamento para quem está começando do zero, né? Para quem quer começar do zero, quer ir para Portugal para empreender e tudo mais. Qual é o primeiro passo que essa pessoa precisa fazer? Bom, primeira coisa é o planejamento financeiro, né? É o que eu sempre falo, porque assim, não adianta a gente querer fazer muita coisa se a gente não tiver esse planejamento financeiro bem redondinho, bem acertado. As pessoas precisam entender que qualquer tipo de negócio, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, as pessoas precisam de um capital de giro, precisa ter paciência, tem que ter muito trabalho e o negócio geralmente não dá retorno financeiro nos primeiros meses de vida. Então, ela precisa ter uma reserva financeira para sua subsistência durante algum tempo. Feito isso, tem também a questão da definição do que quer fazer. Isso é muito importante. E, assim, o importante mesmo, na hora de você empreender, em qualquer lugar do mundo, é que você saiba exatamente
que você quer fazer e você tenha pelo menos gosto do que você vai fazer. Não adianta você querer fazer um negócio só pelo dinheiro, porque isso a médio e longo prazo vai te cansar e daqui a pouco você vai trabalhar morto de raiva, porque pode até dar dinheiro, mas não te dá prazer, não te dá satisfação. Então, quando eu falo de empreendedorismo, é porque eu entendo disso e realmente você tem que ter amor pelo que você faz. Você tendo, as coisas realmente são mais facilitadas. Então, saber exatamente o que você vai fazer, ter um plano de negócios muito bem elaborado para qualquer tipo de situação. Ah, não, eu vou com visto de estudante, mas eu quero empreender. Tem que fazer o plano de negócios. Ele é super importante. Ainda que você depois ajuste, mude, altere alguma coisa, altere o rumo dele, ele tem, assim, ele é a tua cartilha. É o que você tem que se basear e seguir mesmo. Muito bem. Então, olha, essa é a dica, né, importante, saber o que quer. Eu acho que essa dica serve para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, porque, assim, é muito próximo da orientação que a gente dá para quem está indo para visto de estudo também, não é? Que é o planejamento financeiro, se organizar, planejar a sua ida, a sua saída, buscar os preços, lugar onde vai ficar. Existe aqui um universo de coisas para poder se preparar e esse momento de quarentena que a gente está passando é um momento ideal para você pesquisar sobre isso, para você aproveitar o tempo para poder consumir esse material. O canal da Simone lá no YouTube tá cheio de conteúdo incrível. Tem essa viagem que ela fez por vários lugares de Portugal, mostrando um pouquinho de cada lugar. Então, é muito importante aproveitar esse momento para planejar e depois de planejar, com esse planejamento, resultado desse planejamento, é você saber aonde você quer chegar, não é? E preparar um plano de negócio, se o seu caso é visto de empreendedor. Você me fala aqui um ponto positivo e um ponto negativo de empreender em Portugal, tá? Ponto positivo e negativo também, para as pessoas saberem que isso não é um mar de rosas, não é? Não, a gente sempre diz... Assim, ponto positivo é porque eu acho que assim, é aquela questão que eu falei há pouco de você poder ter realmente essa flexibilidade, de você poder fazer o seu salário de acordo com com o teu empenho, né? Você não fica preso realmente aos salários de Portugal, porque isso é uma realidade. Portugal tem salários muito lineares, então os salários são baixos. É muito diferente da realidade do Brasil, onde a gente tem uma diferença salarial muito grande e existem alguns setores que você ganha muito bem até no setor privado, como funcionário. Aqui não é bem assim, aqui os salários são muito lineares. Então, se você tem uma ambição um pouco maior, quer ganhar um pouco mais, realmente tem que ir para essa linha e esse eu acho que é o ponto positivo, de você poder ter melhores rendimentos. O ponto negativo é que Portugal ele tem uma característica que eu não vejo como negativo, é uma questão cultural europeia, né? E o que o europeu é? Ele é menos capitalista, ele é menos consumista do que o brasileiro. O brasileiro ele foi meio que americanizado, então o brasileiro tem esse hábito de consumo um pouco mais voraz do que o mercado português. E nós, brasileiros que chegamos aqui, acabamos por se adequar também a esse mercado e a essa cultura, né? E acaba que também os brasileiros ficam mais contidos em relação ao consumo. Então, assim, coisas muito supérfluas, coisas que são que não trazem muito valor agregado, eles tendem a ter mais dificuldade. Coisas mais essenciais tendem realmente a fazer mais sucesso. Gente, olha, já estamos quase terminando a live de hoje, não é? A gente já tá... O tempo hoje voou, porque eu fui olhar pro relógio aqui. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Já tá quase na hora de acabar. Já estamos aqui entrando nas considerações finais do que a gente falou aqui. Mas pronto, quem entrou na nossa live enquanto estávamos falando, como eu disse, esse material fica salvo e você pode assistir, voltar, reassistir, enviar para alguém que precisa saber o que está falando aqui e compartilhar esse material. Gente, o trabalho da Simone é super referência, inclusive a gente está recebendo também vários comentários aqui de clientes da Simone e tudo mais.
Simone, conta um pouquinho pra gente, assim, de como, das considerações finais, de como foi, assim, a experiência de quem empreendeu em Portugal, esses casos de sucesso, como estão hoje as pessoas que entraram para Portugal empreendendo. Assim, eu tenho muitos casos, né? Como eu falei no começo, são mais de 230 empresas abertas nos últimos 2 anos. Então, assim, a gente tem vários casos, né? Tem vários casos. Tem casos que estão no começo ainda, estão naqueles 6 primeiros meses, ainda tem bastante dificuldade, pela adaptação mesmo. Mas tem gente que realmente acertou em cheio e tem tido realmente muito, muito sucesso. É claro que a gente precisa se ajustar à cultura, como eu falei, mas o mercado responde muito bem, mesmo a gente sendo brasileiro. O português, de um modo geral, quando identifica que nós somos boa gente, né, como eles falam, eles realmente acatam muito bem isso, gostam de fazer parcerias conosco, gostam de negociar com a gente. Então, a coisa realmente funciona muito bem. Eles costumam abraçar mesmo a gente como empreendedor, principalmente a gente que está começando. Então, eu tenho vários cases, várias coisas que aconteceram muito boas, vários cases de sucesso, que realmente a gente tem que ter muita humildade, claro. Não dá para chegar achando que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, que não é bem assim. Sendo bastante humilde, aceitando a ajuda realmente de quem entende, de quem, né, já está nesse mercado há muito tempo, as coisas tendem realmente a fluir muito bem. Muito obrigado, Simone, por ter participado da live aqui de hoje. Obrigadão, adorei mesmo o convite. E sabe que eu te adoro, então quando precisar de mim, pode gritar que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Até o próximo. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo, Tchau, Sim. tchau. Tchauzinho.